Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Paz em Jesus. Dando então seguimento às nossas atividades. Agora é a nossa reflexão, nossa palestra da noite, em que o Departamento de Divulgação escolheu para esse dia, para essa sexta-feira, esse dia 4, falarmos sobre o nosso Evangelho de Jesus, que é sobre o egoísmo e a caridade. Então, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, e também para os nossos irmãos que estão conectados pela via internet, no site espiritismosul.org.br. Que Deus, Jesus, os bons espíritos, possa, nesse instante, estar iluminando, fortalecendo a todos nós. Convido então, meus irmãos, para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a nossa reflexão sobre o Evangelho nesta noite. Segunda parte, porque todos sabem, né? Começa às 7 horas o trabalho de atendimento fraterno. Um atendimento fraterno, para quem não sabe, é todos os irmãos que vêm em busca de informação, e tudo aquilo que o Evangelho, que a doutrina espírita, que é consoladora e orientadora, pode trazer para nós todas as nossas dificuldades. E tem um grupo de irmãos na casa que tem este conhecimento desta doutrina, na qual podem dar então este consolo, estas orientações, baseado no Evangelho de Jesus, baseado nas obras básicas da doutrina que abraçamos. Então, meus queridos irmãos, dando seguimento, convido a todos a formularmos a prece. Porque a prece, ela tem esse conteúdo de energia, porque sabemos destas presenças espirituais amigas que se fazem junto a nós. Mas no momento em que, através da prece, nos colocamos em contato com Deus, com Jesus, com os bons espíritos que aqui nos assistem, há então esta receptividade, em que as possibilidades maiores de recebermos estes fluidos salutares e benéficos para cada um de nós. Estamos aí em sintonia, quando elevamos nossos corações, sentindo essas presenças, nessa certeza deste imenso amparo espiritual que aqui nos envolve, para que verdadeiramente todos possamos sair daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. E alcançamos o objetivo daquilo que aqui viemos buscar esta noite. Vamos então, meus queridos irmãos, todos juntos, fechando os olhos, buscando neste belo dia, este sol que se fez sobre todos nós a iluminar esse dia. Agradecendo ao nosso Deus de bondade, de amor, que é todo poder, que nos ama imensamente, que está em nós, que está na natureza, pois o nosso Deus se chama vida, é a vida. Obrigado, ó Pai, pela vida que nos concede, por esta reencarnação que nos dá, esta oportunidade de aqui podermos aprender os conhecimentos destas verdades que nos traz Jesus, que nos traz o Consolador prometido. Te agradecemos, ó Pai, esta oportunidade. E te rogamos, Jesus, querido Mestre, a tua presença junto a nós.
porque deixaste nas tuas palavras do Evangelho: aonde estiver dois ou mais, em meu nome, ali estarei. E nós, Mestre, aqui estamos, em teu nome. E aqui sabemos, então, que estás presente. E tu representas a serenidade, a paz, a luz, a harmonia, a força, a alegria, a vida, porque tu estás no Pai e o Pai está em ti. Assiste-nos, ó Mestre querido, neste instante. Ó Mestre misericordioso e bom, faça-se sobre nós. Faculta a tua presença a todos os lugares, na terra, nos hospitais, nos lares, nos lugares conturbados pela guerra, pela agressividade, pela incompreensão, pela escuridão dos pensamentos e das mentes que não vibram no amor. Possa a luz poderosa do perdão, do amor, se fazer sobre todas as criaturas, para que a terra possa reinar na claridade do amor e da vida e na compreensão de cada um de nós, que somos seres imortais, filho deste Pai de amor, com destino à felicidade. E com o amparo de nosso querido e amado benfeitor, Bezerra de Menezes, damos então por iniciado a exposição doutrinária, a nossa reflexão, meus irmãos, do nosso Evangelho, que está lá no capítulo 11, item 11 também, que nos fala da caridade, que nos fala do egoísmo. Este egoísmo que ele tem em si tentáculos, que é a vaidade, o ciúme, a inveja, que advém todos os males, advém que vamos ver no fundo, tudo é o egoísmo. É o ego que advém de cada um de nós. E também temos informações que nos trazem sobre este mal que faz com que a terra ainda se encontre nesta escuridão de sofrimento e dor pelo egoísmo que ainda se faz sobre nós. As informações claras na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, e, consequentemente, também na pergunta 894, que vem nos trazer esta luz destes esclarecimentos. Nesta pergunta 893, meus irmãos, está no capítulo 12, perfeição moral, que nos fala ali das virtudes e os vícios. E na 893, Kardec faz a pergunta aos espíritos luminares: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito. A resposta dos espíritos luminares. Todas as virtudes, responde ele para nós, têm seu mérito. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem a oculta intenção
A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Esta é a resposta dos luminares, dos espíritos superiores que deram a Kardec para essa questão. Mas vocês notaram que ele fala em caridade, mas a caridade desinteressada. O que nos leva a refletir, então, esta caridade desinteressada? Porque sabemos que a caridade é antagônico, é o contrário do egoísmo, porque a caridade a gente dá, né? Se dá com amor, com discernimento, sente-se sofrimento de nosso irmão. E o egoísmo, ao contrário, independente que haja sofrimento por meu irmão, é meu, ou é da meu país, é da minha família, né? É o egoísmo. Independente, nos separa, que, consequentemente, o egoísmo são os fatores de tanta guerra, de tanta miséria e, consequentemente, este estado que nos prende essa materialidade do egoísmo, sabemos também que são as consequências de tantas e tantas enfermidades que advêm a todos nós. Mas a caridade desinteressada, porque dá-nos compreender que há a caridade aquela com interesse. Achamos que estamos fazendo a caridade, muitas vezes, né, digamos, as religiões tradicionais, católicas, as irmãos evangélicos, muitos fazem a caridade para ter o paraíso. Nós espíritas, não deixando por menos, muitos de nós vamos fazer a caridade para não irmos para o umbral, para o sofrimento, para a escuridão. É a mesma coisa. Mas não há, vejam que isso aí, essa caridade, verdadeiramente não é uma caridade. É um toma lá da cá, eu estou comprando com Deus. Né? Eu vou ajudar aquele ali, então Deus vai me dar. Já é um começo, antes nem isso se fazia. Já é um progresso para o espírito nesta reencarnação. Mas não é esta verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade mais precisa nos dar o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do item 6 do nosso evangelho. Então ele nos esclarece realmente neste capítulo 15, item 6. Ele vem nos dizer o que é a verdadeira caridade. Vejam só, necessidade de caridade segundo São Paulo. Olha o que ele nos diz no Evangelho. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um tímbalo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Vejam bem. Quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas. Se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. E continua o apóstolo Paulo. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra,
e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, entre estas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade permanece. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade, que nos diz São Paulo. Né? É na primeira epístola do Coríntios, né? No capítulo 7, e dos itens no versículo de 1 a 7 e 13 do Evangelho. Então vejam, meus irmãos, que esta caridade é aquilo que temos que sentir. Não é demonstrar porque eu tenho de sobra, então vou dar. Já é algo bom, sim. Não vamos desperdiçar esta caridade. Mas esta caridade, ela tem que ser do coração, aquele do sentir. Porque meu irmão chora, eu posso levar uma palavra para consolá-lo. Seja ele meu familiar, seja ele de minha cidade, seja de outro país, seja de outra raça, seja de outra congregação religiosa, a caridade não tem bandeira. A caridade não tem credo. Vamos fazer a caridade só para nós, os espíritas, aqueles que estão no meio espírita. Não é caridade. Né? Estas distinções, estas separações, são caridades egoísticas. Porque caridades que classificam. Não, vamos dar só para os nossos irmãos espíritas. Vamos dar só para os nossos irmãos católicos. Só para o pessoal que pertence ao nosso meio, ao partido, só a minha comunidade, só a minha uruguaiana. Este pensamento, não vou dar porque não é brasileiro, é de outro país, não. Então, esta caridade, ela não vê a verdadeira caridade e não vê credo, né? Não vê religião, não vê credo, não vê bandeira, não vê raça. Ela vê o sentimento. Aquele que chora, aquele que pede pão, aquele que precisa de minha oração, aquilo que eu possa ajudar de sentimento. Mas se tiver no meu pensamento, estou fazendo isso, porque aí Deus vai me ajudar. Ela já deixa, né? É o toma lá da cá, já estou trocando com Deus. E aí já não é realmente esta caridade. E nestas duas perguntas que nos traz, porque na realidade, meus irmãos, o que vocês vão ver tem visto no livro dos Espíritos e no Evangelho, temos uma informação de que a palavra mais falada no livro dos Espíritos, em primeiro lugar, é a caridade. A segunda palavra é egoísmo. Muito mais do que a palavra alma, que é bastante falada, e a palavra espírita. É difícil você não chegar numa casa espírita e não tem algo falando sobre caridade. Olha aqui, fora da caridade não há salvação. Né? Fora da caridade não há salvação. Então ela está expressa de uma maneira, né? Não só também no meio espírita, mas em todas as religiões, as convencionais, digamos assim, católicos, nossos irmãos evangélicos e outras congregações, é esta palavra caridade. E esta palavra egoísmo que está, né? Muito mais que, às vezes, nos dá a impressão que, como nós somos espíritas, que a palavra espírito, né, é muito mais falada, mas não está nesta estatística. Então, aqui, quando lemos o Evangelho, buscamos subsídios para trazer, nesses 25 minutos que o nosso irmão Paulo nos concede para fazermos esta nossa pequena conversa, nossa reflexão da noite, né? A gente vê tantos subsídios que há, mas a gente se formou ali muito mais
nos chamou a atenção de colocarmos essas duas perguntas do Livro dos Espíritos e esta colocação da Epístola de São Paulo, primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, né? Que nos traz a realidade desta caridade e o contrário, que é este egoísmo. E na pergunta que a gente já leu e conversamos sobre a 893, ainda nos dá tempo de falarmos aqui sobre a pergunta 894 do Livro dos Espíritos. Aí o Kardec faz a pergunta para os espíritos superiores, aos espíritos luminares. Pergunta Kardec: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Elas têm igual mérito às que têm de lutar contra a sua própria natureza e a se superarem? Vejam bem a diferença. Tem umas que têm a caridade, a pergunta é espontânea. Fazer o bem. Fazer sorrir, me satisfaz. E aqueles outros que, para tirar aquilo que eu tenho, eu faço um esforço, porque a religião, a minha condição social, o meu status na sociedade me obriga a ser bom. Então, para mim, é um sacrifício doar, né? É aqueles que têm o escorpião no bolso, né? É difícil, aquilo dói, né? Mas eu vou ter que dar, né, para aquele parente meu, né? Mas não é, então sente aquela dificuldade de doar. E tem aquele que dá espontaneamente. Não tem apego às coisas. E tem aqueles que têm um apego sobre as coisas materiais. Aí, consequentemente, né, é difícil dar alguma coisa. Né? Trabalhei tanto, me esforcei tanto, agora vou dar. Né? E aquele outro que dá espontaneamente, porque ele sabe que no universo estamos todos conectados, porque se tem um chorando, a humanidade jamais poderá ser feliz enquanto estiver um em sofrimento. Somos todos irmãos. E a alegria, a felicidade, não se consegue sozinho. Aqui tem um conjunto de pessoas para realmente ser feliz. Solitários aí, conseguimos ter a felicidade? Não. A felicidade é um compartimento de alegria, de satisfação entre as pessoas. E vejam que, sobre essa pergunta 894, o que nos responde os espíritos luminares? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram em outras reencarnações. Hoje dão espontaneamente, por alegria. Por isso, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram as suas posições. Como os estáis ainda longe da perfeição, estes exemplos vos espantam pelo contrastes e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabeis bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, este estado espontâneo da caridade, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos. Porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção, ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender a praticar a caridade na sua verdadeira concepção. Vejam só. Para nós, esse tipo de pessoa ainda é raros. Né? Mas nos mundos avançados, é o natural. Né? Então, meus irmãos, se buscando o Evangelho, buscando o Livro dos Espíritos, esse tema egoísmo e caridade é abrangente, é imenso. E realmente o tempo não nos permite. E nós queremos ainda aqui passarmos um pequeno videozinho de uma informação aí de uma tribo, digamos assim, das mais primitivas,
da Terra, na África, né? Quando o antropólogo lá foi fazer uma pesquisa, e vejam ali o que aconteceu nesses, entre aspas, irmãos, digamos, atrasados. Será? Vamos ver aí, é muito bonito. Não, Paulo vai colocar para nós. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Aí vemos essa mensagem, que é a de caridade, de sentirmos os nossos irmãos. Jesus também diz que todos estamos um, né? Somos um, com a nossa individualidade, mas só a terra será melhor, só seremos mais felizes no momento que realmente tivermos esta consciência que nos ensina o Evangelho, que não é nada diferente da pequena mensagem que trouxemos nesse pequeno vídeo aí. Meus irmãos, então, encerra-se o nosso tempo aí para a nossa reflexão. Agora vem a fluidoterapia. Agora, neste momento, nós usamos para fazermos as nossas irradiações. A radiação é o passe à distância, é a caridade, é o nós, de pensarmos naqueles nossos que sofrem, naqueles que estão passando por dificuldade, nossos irmãos, nos nossos lares, nossos vizinhos, nossos amigos, na notícia que escutamos hoje.
da guerra da Síria, né, com o Estado Islâmico, os bombardeios, o ódio entre judeus e árabes, as nossas preces, nossos pensamentos, podem mudar. Temos o poder do pensamento e podemos mudar essa atmosfera. Né? Ah, mas quem sou eu? Né? É a mesma história do beija-flor, né? A floresta estava pegando fogo e ele ia lá, longe, pegava uma gotinha d'água e largava naquele fogaréu, o pequeno beija-flor. Diz, mas olha, beija-flor, o que adianta nesse fogaréu tu largar aquela, né? Diz a lenda. Diz, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então podem ter certeza, meus irmãos, no momento de vossas preces, a gente elevarmos para o bem da humanidade, para a frequência vibratória, para a harmonia, para a paz, para aliviar a dor, o sofrimento, tenha força, acredite, creia que realmente podemos, fazendo por todos os nossos irmãos, por toda a humanidade. Vamos então, meus irmãos, agora fazermos as nossas irradiações. Agradecendo a oportunidade que nos foi dada. E rogando a Jesus, aqueles que ficarem para a fluidoterapia, que possam receber esses benefícios, esses fluidos salutares, benéficos, que aqui já estão sendo espargidos. Mas aqueles que se acham ainda em necessidade, que precisam passar no passe, e possam eles, mestre, receberem estes fluidos curativos, salutares, fortalecedores, envolvidos na alegria, na força, na confiança, na certeza do amparo, a lhe fortalecer. E te rogamos também, Jesus, que permita essas poderosas falanges de amor que aqui se estão, através de Dr. Bezerra de Menezes, possam se fazer nesse instante sobre todas as pessoas que ora estamos pensando. E também, mestre querido, permita a esta falange se fazer nesse instante sobre os hospitais, sobre as penitenciárias, sobre os asilos, sobre os orfanatos, sobre os lares em sofrimento, em dor, problemas, necessidades, possam se fazer trazendo o amparo, trazendo a esperança, trazendo-lhes a força necessária para suportarem estes momentos de dificuldades, de prova. Te rogamos também pelos nossos irmãos que desencarnaram, mas que ainda se acham presos à materialidade entre nós. Que possam nesse instante esses irmãos serem amparados por estas falanges benfeitoras de amor, para que esses espíritos possam ser levados às instituições no mundo espiritual, aonde ali possam ser orientadas e consoladas. E assim, mestre querido, pedindo por todos nós, para que possamos compreender e assimilar essa mensagem do Evangelho, amparando também a todos os irmãos que aqui não puderam estar, irmãos que estão através da internet, que estão junto conosco em suas casas, através do espiritismosul.org.br, possam estar também todos recebendo este amparo, estas luzes. E assim, Senhor, agradecidos damos por encerrado este momento de reflexão da noite. E que a paz, a luz